Será que uma elite secreta realmente controla o mundo das sombras? E se eu te dissesse que documentos vazados podem finalmente nos dar a resposta? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre poder, história e o futuro da humanidade. Olá, exploradores do desconhecido, bem-vindos ao Fatos Mirabolantes. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos mistérios mais duradouros e controversos de todos os tempos, os Illuminati. Mas esqueça tudo o que você já viu em filmes ou leu em teorias da conspiração. Estamos indo além. Vamos analisar supostos documentos vazados e evidências históricas que prometem revelar a verdade por trás dessa sociedade secreta. Será que eles ainda existem? Qual é o seu verdadeiro objetivo? Fique comigo até o final, porque vamos conectar os pontos de uma forma que você nunca imaginou, e a conclusão pode ser chocante. Para entender a verdade, precisamos voltar à origem. A Ordem dos Illuminati foi fundada em 1º de maio de 1776, na Baviera, pelo professor Adam Weishaupt. Oficialmente, seu objetivo era nobre: opor-se à superstição, ao preconceito, à influência religiosa sobre a vida pública e aos abusos de poder do Estado. Eles defendiam a razão, a liberdade e a igualdade. Parece bom, não é? Weishaupt recrutou membros da elite intelectual e política da época, usando um sistema de células secretas para evitar a detecção pelas autoridades. A estrutura era hierárquica e complexa. Os membros ascendiam por diferentes graus, cada um revelando mais sobre os verdadeiros objetivos da ordem. Eles usavam pseudônimos e códigos para se comunicar. Por exemplo, Weishaupt era Spartacus. Essa compartimentalização garantia que, se um membro fosse capturado, não poderia revelar toda a estrutura ou a identidade dos líderes. O plano era infiltrar-se em outras organizações, como a maçonaria, e usar sua influência para espalhar as ideias iluministas e, eventualmente, reformar a sociedade de dentro para fora. Mas, em menos de uma década, tudo desmoronou. Em 1785, o governo da Baviera, alarmado com o potencial subversivo do grupo, baniu todas as sociedades secretas, incluindo os Illuminati. Documentos foram apreendidos e publicados, expondo seus membros, rituais e objetivos. Weishaupt foi exilado e a ordem foi oficialmente dissolvida. E é aqui que a história oficial termina e a lenda começa. A pergunta que vale milhões é: eles realmente desapareceram ou apenas se tornaram ainda mais secretos? É neste ponto que os supostos documentos vazados e as teorias modernas entram em cena. Ao longo dos séculos, vários textos surgiram, alegando ser a continuação dos planos dos Illuminati. Um dos mais famosos é Os Protocolos dos Sábios de Sião, embora seja amplamente desacreditado como uma fraude forjada para incitar o antissemitismo. No entanto, a ideia de um plano mestre para a dominação mundial persistiu. Teóricos apontam para símbolos que aparecem em todos os lugares, como o olho da providência na nota de $1 americano. Eles argumentam que este é um símbolo Illuminati, representando o controle onipresente sobre a sociedade. Eles conectam membros de famílias influentes, banqueiros internacionais e líderes políticos a uma teia de poder que supostamente manipula eventos globais, desde guerras até crises financeiras. O objetivo: estabelecer uma nova ordem mundial, um governo único global, controlado por essa elite. Vamos analisar a lógica deles. A ideia é que, ao criar caos e instabilidade, as pessoas clamariam por segurança e ordem, aceitando de bom grado um governo mundial que lhes tiraria as liberdades em troca de paz. Eventos como a criação do Federal Reserve nos Estados Unidos, a formação da União Europeia e organizações como as Nações Unidas e o Fórum Econômico Mundial são frequentemente citados como passos em direção a esse objetivo.
Os vazamentos modernos, como os de sites como o Wikileaks, embora não mencionem os Illuminati diretamente, revelam uma rede complexa de influência e poder entre corporações e governos, que para muitos confirma a existência de uma agenda oculta. Agora, vamos fazer uma pausa e pensar criticamente. É inegável que existem grupos de pessoas ricas e poderosas que se reúnem para discutir o futuro do mundo. O Grupo Bilderberg e a Comissão Trilateral são exemplos reais. Eles se encontram em segredo e suas discussões não são públicas. Isso significa que eles são os Illuminati? Não necessariamente. A correlação não implica causalidade. Muitas dessas teorias dependem de ligar pontos que podem não ter conexão, interpretando símbolos de maneiras que seus criadores nunca pretenderam. No entanto, a desconfiança não surge do nada. Ela é alimentada pela falta de transparência das instituições e pela crescente desigualdade de poder e riqueza no mundo. Quando as pessoas sentem que não têm controle sobre suas próprias vidas e que as decisões são tomadas por uma elite distante e invisível, a ideia de uma sociedade secreta manipuladora se torna uma explicação muito atraente. E aqui eu lanço a pergunta para vocês responderem nos comentários. Vocês acreditam que a concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos é uma consequência natural do sistema ou parte de um plano deliberado? Quero muito saber a opinião de vocês. Documentos recentes, supostamente vazados de fontes anônimas na internet, descrevem planos ainda mais detalhados. Eles falam sobre o controle da mídia para moldar a opinião pública, o desenvolvimento de tecnologias de vigilância em massa para monitorar e controlar a população e até mesmo a manipulação de crises de saúde e ambientais para avançar sua agenda. A autenticidade desses documentos é, obviamente, impossível de verificar. Eles podem ser obras de ficção elaboradas ou desinformação plantada para criar ainda mais confusão e desconfiança. Mas vamos considerar o que aconteceria se fossem verdadeiros. Significaria que os grandes eventos da nossa história recente não foram acidentes, mas sim peças de um quebra-cabeça maior. Significaria que a própria noção de democracia e livre-arbítrio poderia ser uma ilusão, cuidadosamente orquestrada para nos manter passivos. É uma ideia aterrorizante, mas é por isso que é crucial mantermos a mente aberta, mas também cética. Devemos questionar tudo, buscar fontes diversas e não aceitar nenhuma narrativa sem uma análise crítica rigorosa. A verdade sobre os Illuminati provavelmente está em algum lugar entre a história oficial e a teoria da conspiração mais fantástica. A ordem original de Adam Weishaupt existiu. Isso é um fato histórico. Seus ideais e métodos de infiltração podem ter inspirado outros grupos ao longo da história? Absolutamente possível. Existe hoje uma cabala secreta que se autodenomina Illuminati e controla o mundo? A evidência concreta para isso é escassa e amplamente circunstancial. O que é inegável, no entanto, é que o espírito dos Illuminati, a ideia de uma elite operando nas sombras para moldar o mundo de acordo com sua própria visão, está mais vivo do que nunca. Não precisamos de um nome secreto ou rituais antigos para reconhecer a existência de redes de poder que operam além do escrutínio público. O verdadeiro perigo pode não ser uma sociedade secreta mítica, mas a realidade muito tangível da influência corporativa na política, da vigilância estatal e da erosão das liberdades civis em nome da segurança. Em conclusão, a busca pela verdade sobre os Illuminati nos leva a uma jornada muito mais profunda. Uma jornada sobre a natureza do poder. Talvez o maior segredo revelado não seja sobre eles, mas sobre nós mesmos. A nossa tendência a procurar explicações simples para problemas complexos,
a nossa desconfiança nas instituições e o nosso desejo por um mundo mais justo e transparente. A lenda dos Illuminati serve como um poderoso alerta. Devemos permanecer vigilantes, questionar a autoridade e lutar pela transparência e responsabilidade daqueles que estão no poder. A verdadeira batalha não é contra um inimigo sombrio e sem nome, mas pela alma da nossa própria sociedade. Muito obrigado por terem explorado esse mistério conosco hoje. Se este vídeo abriu sua mente e te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com alguém que também adora desvendar segredos. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas investigações. Até a próxima, exploradores.